Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a vulgarização da liberdade. Na fala do ministro da Economia, parafraseando o nosso presidente, disse que se a pessoa não quiser tomar vacina, ou se não quiser apresentar o passaporte vacinal, ela o faz em nome da liberdade. E segundo esses varões de Plutarco, é melhor perder a vida que perder a liberdade. Ou seja, qualquer pessoa sabe que a vida é pré-condição essencial para que haja liberdade. Se não há vida, não há liberdade. Mas aí alguém poderia apontar para as ditaduras, para governos autoritários que promoveram a tortura. Então pessoas se entregaram para libertar-nos dessas opressões, correndo risco de perder a própria vida. Mas cá para nós, a comparação é completamente esdrúxula. Nós não estamos diante de um cenário de totalitarismo, de ditadura, nós estamos funcionalmente em uma democracia. E as grandes democracias do mundo sempre se vacinaram, principalmente o Brasil, desde o governo militar, se eu não me engano. Foi o governo militar que implantou aqui no Brasil um programa vacinal que historicamente sempre foi elogiado. E o Brasil nunca deixou de ser referência de liberdade por causa disso. Até porque, se eu não me engano, nós passamos a ser excelência em vacinação antes da redemocratização, se eu não me engano. Não é? Então, alguém exigir passaporte vacinal não tem absolutamente nada a ver com ditadura, com autoritarismo. Aliás, tive que remarcar meu passeio para a Colômbia, exatamente porque ao chegar no aeroporto, minha esposa estava com a vacina contra a febre amarela em dia, mas eu tinha perdido o meu comprovante e não iria dar tempo. Então, ou seja, tive que remarcar a viagem. E a Colômbia exige passaporte vacinal, não porque ela é um país, não porque a Colômbia seja uma nação de ditadores, mas simplesmente por um cuidado. Um cuidado para com a coletividade. Então, será que eu tenho liberdade a ponto de me descuidar? Porque nós sabemos que não é apenas uma questão de transmissão, porque uma pessoa pode transmitir o vírus estando ou não vacinado. Mas nós sabemos, e a ciência tem colocado, que as variantes elas se promovem exatamente pela perpetuação do vírus durante muito tempo nos grupos sociais. Então o vírus tem essa capacidade de amadurecer a sua atuação com a perpetuação da pandemia ou da sindemia, melhor dizendo, em sociedade. Então, a comparação é esdrúxula, mas por que isso tem sido falado? Por causa de uma coisa que eu chamo carinhosamente de vulgarização da liberdade. Porque uma das coisas que nós não estamos percebendo é que a liberdade não é livre. É uma outra coisa que parece contraditória. Mas você sabia que a liberdade não é livre? A liberdade não é livre. Até porque não existe uma instância superior chamada liberdade. A liberdade é uma conquista humana que gradativamente deve ser conquistada. Mas nós chegamos a vulgarizar a liberdade de tal forma
que a gente se comporta como se a liberdade fosse livre. Não, a liberdade não é livre. E se alguma ideia de liberdade aparece, nós precisamos libertá-la das amarras para conquistar os espaços da liberdade. Mas antes de entrarmos nesse tema mais especificamente, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, mas não compartilhe apenas no grupo de WhatsApp ou no grupo de Facebook, se você vê o vídeo nessas plataformas. Compartilhe também dentro do vídeo, porque isso faz com que o seu comentário seja mais visto, isso faz com que eu responda, porque toda segunda-feira eu estou aqui respondendo o que vocês falam durante a semana. Mas se você fala fora do vídeo, eu não vou comentar. Então comente dentro do vídeo. Pode comentar nos grupos, mas comente sobretudo, ou no privado. Para mim, tem muita gente que manda mensagem no meu privado, não há problema nenhum. Mas comente principalmente dentro do vídeo. E isso faz com que o próprio canal, os nossos vídeos ganhem projeção na plataforma do YouTube. Então, comente dentro do vídeo. Principalmente se você entende a importância desse canal. Esse canal está aqui para convidar a classe dos professores para participarmos do debate público e para que nós venhamos a combater o pensamento binário. Professores, venham para o debate público. Não me deixe sozinho falando no YouTube. Por quê? Porque é importante que a gente fale em nome do magistério. Porque nós aqui do magistério temos inclusive a possibilidade de falar às vezes contra a síndrome do pensamento único, que é falada, que certos pensamentos únicos são falados como se aquilo fosse a última Coca-Cola do deserto, como se todas as nações do mundo fizessem aquilo, como por exemplo, o teto de gastos. O teto de gastos, segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, não representa nem 10% do orçamento. Ou seja, segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, o Bolsa Família, programas sociais, representam fatias minúsculas do orçamento, que não comprometeria, e essa fatia não compromete o nosso lugar econômico na macroeconomia mundial. Mas tem que haver teto de gasto. Não podemos gastar mais do que arrecadamos. Todos os países do mundo fazem isso? Não, gente. Isso é um paradigma que foi criado aqui no Brasil, a partir do tripé econômico, advindo de Fernando Henrique Cardoso, onde inclusive esse tripé econômico ele faz com que o Brasil precise de poupança externa para se sustentar. E como a dívida pública é lugar de investimento, a dívida pública é preservada para o pagamento de títulos da dívida pública. Então, mas não existe esse lugar comum de que tem que se gastar menos do que a arrecadação. Não, temos que arrecadar mais e gastar menos. Não, isso é um lugar que se tornou comum para nós, mas isso não é um parâmetro para a economia mundial. Isso não é parâmetro. E aí passamos a confundir investimento com aplicação. As pessoas aplicam no mercado financeiro, aplicam na dívida pública brasileira e nós ficamos entendendo que isso é investimento. Não, investimento é investimento em infraestrutura. E a gente fica com essa síndrome do pensamento único, e é importante que professores cheguem e falem e contestem, porque os nossos alunos de escola pública, que fazem parte da população mais carente, são diretamente afetados por essa política, onde o investimento público não os alcança de forma necessária. E como não há investimento em infraestrutura, o investidor físico, o investidor que investe
em produção, em crescimento da indústria, do parque industrial, ele não vem. E o Brasil há muito tempo, né, que não se industrializa de forma crescente como era antigamente. Mas tem a síndrome do pensamento único. Teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos. Como se isso fosse o suprassumo da economia, da macroeconomia. E não é. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário também está dentro desse diálogo que eu estou colocando aqui. Tem que se gastar menos que a arrecadação. Então a gente fica dentro dessa ciranda, dessa espiral de inverdade, porque isso favorece o aplicador também, não só o investidor, mas o aplicador. Então, vamos ao pensamento de hoje, ao vídeo de hoje. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos quero continuar falando sobre essa vulgarização da liberdade. E a vulgarização da liberdade, ela surge também com esse pensamento de que a liberdade é livre, ela não precisa ser nem questionada mais, porque nós somos livres, tá? Então, se nós somos livres, a liberdade não é uma conquista, porque a própria liberdade é livre. Então, eu sou livre, eu como quem eu quero, eu dou para quem eu quero, então por isso eu sou livre. Ou seja, a liberdade não é sequer construída mais, porque ela estaria pronta, porque o sujeito pode comer quem quer, dar para quem quer. Eu sou livre, então, por isso. Então, a liberdade se tornou essa questão vulgar, essa coisa vulgar, que sequer precisa ser questionada, sequer precisa ser construída, porque, afinal de contas, estamos com o smartphone na mão, livres para arrumar namorados e namoradas até na Europa, se for o caso, porque estamos muito próximos por causa da era digital. Então, a era digital também dá pra gente uma percepção, nem sempre verdadeira, não estou dizendo que é falsa, mas uma percepção virtual a respeito da própria liberdade. A liberdade está aqui. Olha, eu estou com o smartphone conversando com amigos nos Estados Unidos, na Europa, na Turquia, na África, no inferno, ou seja, então a liberdade está pronta. Então, com isso a gente vai vulgarizando a liberdade. E tudo que fazemos em nome da liberdade, né? Nós trabalhamos em nome da liberdade, né? Trabalhamos em nome da liberdade, nos sentimos livres como investidores às vezes, né? Nos sentimos hoje como se nós fôssemos uma espécie de investidor de si mesmo, patrão e empregado de si mesmo, donos e escravos de nós mesmos. Então, somos livres para investirmos em nós. Então, não necessariamente temos ou precisamos ter um patrão. Somos investidores de nós mesmos. Então, isso dá uma impressão, às vezes, de liberdade, como se a liberdade fosse algo totalmente vulgar, que não precisasse mais ser conquistada de forma sofisticada, como sempre foi. Outra coisa que que nós falamos muito em nome da liberdade é sobre o gosto, né? Gosto não se discute. Evidentemente que eu não estou afirmando que gosto se discute. Mas também é muito simplista dizer gosto não se discute. Eu gosto disso e pronto, está acabado. Sem que haja uma educação para o gosto, né? Não há educação para o gosto. Então, como não há educação para o gosto, tudo aquilo que é vendido e massificado na nossa cabeça dia a dia vira hit, né? E às vezes eu vejo os meus alunos com os tic-tics, né? Umas danças que todo mundo fazendo porque eles viram no TikTok, né? Então aquilo vai se tornando uma febre entre as pessoas, aquilo vai sendo massificado e aquilo se torna participante do gosto diário das pessoas. E nós não questionamos mais o gosto. Gosto não se discute. Eu sou livre para gostar de qualquer coisa
que eu quiser, sem que isso faça parte de um questionamento. Ou seja, nós gostamos às vezes de qualquer bobagem ou qualquer aparente bobagem, porque depende muito da percepção também das pessoas. Então vamos gostando de qualquer coisa e não nos damos conta de que existe uma indústria cultural que procura, desde a industrialização, vender produtos culturais no mercado do entretenimento e do gosto. Então, se é um mercado do entretenimento e do gosto, aquilo que nós devemos ou não gostar é negociado, é vendido para nós para que possamos gostar. Porque o gosto, para que nós gostemos das coisas, é necessário que haja uma educação para o gosto. Por que usamos calça jeans? Porque fomos educados a gostar de calça jeans, ainda que essa educação venha da propaganda, do mercado, mas nós fomos sendo educados, ainda que informalmente, a gostarmos de calça jeans. Nós gostamos de tomar, de lanchar ou almoçar com Coca-Cola gelada. Por quê? Porque nós fomos educados mesmo informalmente a gostar disso. Mas muitos pensadores, como Herbert Marcuse, por exemplo, questionaram essa ideia de que por que nós gostamos disso. Marcuse, aliás, escreve no seu livro Eros e Civilização e também em Homem Unidimensional, ele questionou muito, aliás, a escola de Frankfurt fez isso, questionou muito a indústria cultural. Ou seja, e Herbert Marcuse radicalizou, buscando fazer uma seleção daquilo que de fato é o que seria. A pergunta de Marcuse é o que seria necessário para que a nossa vida seja viável. Nós precisamos mesmo de geladeira? Porque um professor de ciência uma vez meu falou, a água gelada não mata mais a sede do que a água não gelada, é apenas dá mais prazer. Mas dá mais prazer por quê? Porque nós fomos condicionados também a entender que a água gelada é mais refrescante. Então, uma vez que nós a tomemos, nós nos protegemos mais do calor. Nós fomos educados para isso, mesmo informalmente. Então, é em nome da liberdade também que nós compramos a liberdade de mercado, mas a liberdade de mercado para existir, para que os investidores coloquem os seus investimentos em algum setor, é necessário que haja um consumo, e esse consumo precisa ser vendido para nós em nome da liberdade. Na época das propagandas de cigarro, o cara, numa paisagem lindíssima, fumando aquele cigarro, toda aquela propaganda em nome da liberdade. E depois as propagandas de cigarro foram sendo desidratadas pela crítica exatamente porque a pessoa estava fumando e aprisionando-se em lugares da saúde dela que promoveriam inclusive a sua própria morte. Mas fomos educados durante um tempo que fumar era coisa da liberdade. Fumar era coisa de gente charmosa, de gente conquistadora. Então, há uma educação para o gosto, há uma educação para nos sentirmos livres, há uma série de educações, e a educação para a liberdade precisa ser colocada em pauta para que a gente não pratique esse tipo de aberração política que está sendo colocada agora. E se a gente não discutir, se a gente não perguntar e se a gente não educar sobre a liberdade, do ponto de vista formal, se a escola não se envolver nessa pergunta, o que é liberdade, nós poderemos ter reprises desse absurdo em muitos lugares do tempo. E é curioso que no Brasil esse tipo de estupidez tomou conta do Estado. Porque nos países da Europa, nos Estados Unidos, o movimento anti-vacina é um movimento popular que vai se deflagrando perante o povo. Mas os governos em si não adotam esse comportamento antivacinal. Aqui não. Aqui
a presidência da República se posiciona dessa maneira. E isso faz parte desse programa de vulgarização da liberdade, onde nós paramos de questionar e perguntar o que é a liberdade. Aí, com a ideia de que a liberdade é livre em si, não somos nós que temos que conquistá-la, vamos praticando essas anomalias críticas, dizendo que não, eu não tomo, eu não quero, as pessoas não precisam do passaporte vacinal porque elas são livres. Então elas não vão ter a coleirinha. Elas não vão ter a coleirinha. Isso é falado em nome de uma educação pífia para a liberdade que nós temos dado às pessoas. Educação para o amor, né? Tenho falado muito isso. Né? A escola abriu mão de educar para o amor. Amor é coisa da família, amor é coisa da religião. Amor se pratica com os irmãos da igreja, mas o Estado, a educação não deve se envolver com o amor. E quando eu falo sobre a possibilidade de uma educação para o amor, os próprios alunos reagem. Que amor? O quê? Amor na escola? Amor? Que amor? Nada. E é engraçado que a bandeira do Brasil, e o Brasil, a República Brasileira chegou num momento onde o positivismo estava sendo colocado aqui, e uma das máximas do positivismo lógico que influenciou o movimento republicano brasileiro era amor, ordem e progresso. Curiosamente, nós colocamos ordem e progresso na nossa bandeira e tiramos o amor. Então o Estado sai, o projeto de amor sai da República, sai abruptamente da República, e nós ficamos só com a suposta ordem e progresso. E o amor não, o amor sai. E como escola como educação é programa de governo, de governos, é questão política, a educação para o amor não chega na escola. E Mandela falou uma frase curiosa, ele falou: as pessoas são educadas para odiar, então elas também podem ser educadas para amar. Mas qual seria o amor na política? Porque o amor na política, evidentemente, não poderia ser o amor romântico apenas, né? Que também é feito, é realizado em nome da liberdade. Escolhemos os nossos cônjuges em nome da liberdade. Mas o que seria a liberdade para o amor na política? Né? Eu gostaria de colocar aquilo que Hannah Arendt falou, né? A ação política. A ação política promotora do bem. Ou, evidentemente, que quando a gente age politicamente, a gente age, mas existe a imprevisibilidade das ações, né? Jesus pregou o que pregou e muita gente matou em nome dele, odiou em nome dele. Ele não previu isso, mas isso aconteceu. Quando a gente age politicamente, a gente age, mas o que a gente faz pode sair do eixo e pode ser distorcido por outros. Mas há uma média razoável de previsibilidade em relação a algumas questões, né? Se a gente promove educação com igualdade para todos, é muito provável que a qualidade de vida do povo melhorará. Então, o amor na política, ele não é um amor sentimental. É um amor, inclusive, que pode se envaidecer. Aliás, uma das coisas que eu tenho falado também é que a gente precisa deixar de entender que o orgulho e até a própria soberba é um problema. Porque tem muita gente muito humilde, mas em nome da humildade faz o mal. Mas o sujeito fazer o bem na política e bater no peito, eu fiz, eu consegui, com a minha ação política, incluir pessoas e dar um bem-estar melhor a milhões de brasileiros. Por mais defeitos que o Lula tenha, o projeto do Lula é que todo brasileiro tenha pelo menos 3 refeições por dia. Isso é amor na política. Será que Lula sente mesmo esse amor? Que se dane, não estou nem aí. Agora, o amor na política, ele é um amor da ação. Ele é um amor da ação política. E a ação política é feita entre os homens.
Evidentemente que algo que é feito entre os homens pode ser distorcido pelos próprios homens. Mas é isso aí. Vamos deixar... vamos questionar a liberdade. Para que a liberdade não seja feita da maneira como essas pessoas estão fazendo. A liberdade não é livre, então não vamos vulgarizar a liberdade, mas vamos lutar para que haja cada dia uma educação para o amor. Ok, galera? Vocês são do coração.